E aí, galera, vamos agora aprender a aplicar tudo que a gente aprendeu até agora, tá? A resolver exercício de modo geral. O que eu vou fazer vai ser uma sequência de vídeos onde eu vou dificultando o exercício e colocando todas as forças que nós aprendemos até agora, ok? Então eu vou começar desde o exemplo mais simples e a gente vai complicando ao longo dos vídeos. O primeiro é conhecido como plano horizontal, ok? O plano horizontal, basicamente, eu vou ter uma superfície e sobre essa superfície eu vou ter um objeto. E aí, a minha pergunta em cima dessa situação vai ser o seguinte: quanto vale a força normal? Quanto vale a normal, sabendo que a massa desse objeto é igual a 70 quilos, vai se assemelhar a uma pessoa, e a gravidade no local, ok? Está na Terra, então a gravidade é igual a 10, aproximadamente. 10 metros por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade da gravidade. Essas são as informações e essa é a pergunta. Como é que eu faço para descobrir o valor do normal? O primeiro passo é identificar no nosso desenho ali quais são as forças que eu tenho. E sempre que eu tiver um objeto, uma massa, e eu tenho gravidade, obviamente eu vou ter a força peso. A peso está em quase todas. Vou ter o peso para baixo. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Eu vou ter o peso para baixo e, no caso do plano horizontal aqui, eu vou ter a normal para cima. Eu tenho mais alguma outra força? Não está dizendo que ele está sendo empurrado para um lado ou para o outro, não vou ter nada. Isso aqui não está sendo arrastado, então não tem atrito, não tem elástico, não tem nada. Então só vou ter essas duas forças. Se eu só tenho essas duas forças, eu posso partir para a minha segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Bem, o que vem a ser a força resultante? A força resultante, se a gente parar aqui para pensar, a força resultante é igual à soma de todas as forças. Lembrando, a soma de todas as forças na vertical e depois eu faço a segunda lei de Newton de novo para a horizontal. Nesse caso aqui não temos forças na horizontal, então não vai precisar. Só na vertical. Quais são as forças que eu tenho? Eu vou ter a normal mais o peso. E aí entra um ponto importante, que é, eu vou colocar mais o peso ou mais menos o peso? Depende. Aqui, eu vou adotar aqui para cima é positivo, certo? Eu vou adotar aqui para cima é positivo. Então, não há dúvida que minha normal é positivo. Como o meu peso está orientado para baixo, eu posso colocar aqui que o meu peso vai ser negativo. Ok? Vai ficar mais menos o peso, certo? Mas uma ponto importante é que ao fazer isso, eu já estou colocando o negativo do peso. Então, quando eu for calcular força-peso, eu não preciso colocar o negativo de novo, certo? Eu já coloquei o negativo dizendo a sua orientação. Então, quando eu for calcular a força-peso, note que se eu for calcular independente a minha força-peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí eu devo ter uma certa atenção com o seguinte: peso é um vetor, logo tem uma direção. A direção dele vai seguir a direção da gravidade. A gravidade está para baixo. Gravidade sempre aponta para baixo. É uma aceleração que aponta para baixo. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, o peso vai ser igual a massa, certo? Que é 70, vezes a gravidade. Como a gravidade vale 10, só que ela está apontada para baixo, eu deveria colocar menos 10. Mas eu não posso colocar esse menos 10 aqui. Porque se eu colocar esse menos 10 aqui, eu já coloquei o menos aqui. Note que aqui já tem o menos, aí eu tenho o peso, e dentro do peso eu estou colocando o menos de novo. Aí vai dar errado. Então, se eu colocar um menos dentro da segunda lei de Newton, que é o que eu indico para vocês não se perderem, nas fórmulas separadas, nas fórmulas fora da segunda lei de Newton, vocês não usam menos, ok? Então, eu posso calcular aqui, ó, como sendo 70 vezes 10, a força-peso vai ser igual a 700 newtons, ok? Quando eu pego esse peso e substituo aqui, aí eu vou ter que normal mais menos 700, certo? Se eu colocasse o menos aqui, ia ter menos com menos, ia dar mais, ia dar errado, ok? Então o menos eu já coloquei. Coloco o menos sempre dentro da segunda lei de Newton. Nas fórmulas que a gente aprendeu para 3 das 5 forças, você não vai usar o menos, porque o menos já vai estar dentro da segunda lei de Newton, ok?
Aí você não se perde e acaba usando duas vezes. Se você coloca o menos, coloca outro, fica mais, aí dá errado. Beleza. Então, minha força-peso, ela vale 700. Então, eu vou ter aqui que a força resultante é igual a normal, mais com menos, menos 700. Esse é o valor da minha força resultante. Eu vou passar essa informação para cá, onde eu vou ter que peso é igual a 700 newtons, correto? Para poder aproveitar o espaço aqui. Sabendo quanto vale não, sabendo descrever a minha força resultante, que é a soma de todas as forças, eu vou ver que minha força resultante também é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a minha segunda lei de Newton, certo? Força resultante é a soma de todas as forças, na vertical só tenho duas, normal e o peso, que é negativo, e aí eu vou pegar e substituir aqui, ó, força resultante vai ser massa vezes aceleração. Então vai ser normal menos 700 é igual a massa vezes a aceleração. Chegando nessa fase, note, as fases são o seguinte: identificar a força. Identificou a força, escreveu a segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton você acha a soma de todas as forças. Isso vai te dar uma expressão. Essa expressão vai entrar na segunda lei de Newton. E aí você vai chegar nessa expressão final aqui. Agora, o último passo, e muito importante, é o seguinte. Você olha para o seu objeto, ele está em movimento, ele tem aceleração? Se ele tiver aceleração, você deve substituir o valor da aceleração aqui, ok? Aí substituir a massa e acha a força normal. No nosso caso aqui, o nosso objeto não está acelerado, ele está totalmente parado com velocidade constante, obviamente. Parado, velocidade zero. Se ele continua parado, a velocidade é constante igual a zero. Então a aceleração, ela é zero. Se a aceleração é zero, isso vai zerar toda essa parcela aqui, e eu vou ter que normal vai ser igual, esse menos 700 vai para o outro lado, vai ficar 700, ok? E o fato de ele ser positivo é um indicativo de que é para cima, né? Então essa aqui vai ser o valor da força normal. Note que ele deu a mesma coisa aqui, o peso. Se eu não tivesse calculado aqui o peso, ok? Tivesse colocado só o P, eu teria chegado à expressão normal é igual ao peso. É a mesma coisa. Ok? Agora, um ponto importante. Qual é o ponto importante aqui? Sempre que eu tiver um plano horizontal, não tiver aceleração, a normal vai ser igual ao peso. Tá? Aí, na nossa próxima aula, eu vou fazer um caso que é o plano horizontal, só que se eu tiver dentro de um elevador, o elevador se mexe, né? Aí a gente consegue ver outras coisas. Uma coisa super importante sobre a força normal, que é quando eu subo numa balança, certo? O que a balança faz é calcular a minha força normal. Ela calcula que meu normal é 700. Aí dentro da balança tem um código lá que pega esse valor, divide pela gravidade, aí a balança me informa minha massa, que é 70 quilogramas, certo? Então o que a balança mede não é o peso. A balança, ela mede a normal. Isso quer dizer que se eu pegar e for, por exemplo, para dentro de um elevador, o meu peso nunca muda, porque o meu peso é massa vezes a gravidade. Meu peso nunca vai mudar, vai ser 700. Mas devido ao movimento do elevador, a normal ela pode sofrer alteração, o que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí a gente vai ver que a normal ela pode ser maior ou menor, dependendo da circunstância que tiver ali dentro do elevador. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!